Oi, crianças, bom dia. Nessa aula de hoje, aula de geografia, tá? Nós vamos dar continuidade aqui na unidade 3, tá? São as comunidades tradicionais. Aqui em Rio Preto existe, né? Algumas famílias que são descendentes de árabe, algumas famílias descendentes de portuguesa, alguma família portuguesa, né? Tem alguns descendentes aqui, tem algumas famílias japonesas aqui em Rio Preto, né? Às vezes eles se reúnem para comemorar alguma festividade, né? Aqui na primeira foto tem uma imagem aqui das crianças ribeirinhas esperando o barco para irem para a escola, né? Lá no estado do Amazonas. Depois aqui tem uma criança de uma escola indígena, ó, lá no estado do Pará. Você conhece algumas das comunidades representadas nas fotografias? Que aspectos do modo de vida dessas comunidades tradicionais você conhece? Você se encontra com pessoas semelhantes a essa no lugar onde você vive? Aqui tem uma comunidade, ó, crianças da comunidade quilombola do Baú, lá em Minas Gerais, indo para a escola, ó. As diferentes comunidades tradicionais brasileiras. Como você estudou, as pessoas vivem em municípios e eles são formados por áreas rurais e urbanas. Nessas áreas, as pessoas podem se organizar em diferentes comunidades. As comunidades apresentam semelhanças e diferenças em seus modos de vida, que podem ser percebidas por aspectos como os tipos de alimento que consomem, né? As festas que celebram, as músicas que ouvem, as danças que realizam, os tipos de trabalho que as pessoas exercem, as brincadeiras. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Aqui em Rio Preto existe, sim, né? Algumas comunidades, né? Que ainda conservam algumas tradições, né? Então, as comunidades árabes aqui, as famílias descendentes árabes que tem aqui em Rio Preto, se reúnem ainda, né? Para comemorar alguma festividade, né? Para celebrar alguma festividade. Tem também algumas famílias tradicionais aqui, descendentes, são famílias portuguesas também, né? Tem também japonesas, né? Cada uma tem um modo de comida diferente, as danças são diferentes, né? As festas que celebram de modos diferentes, né? Agora, pense um pouco a respeito disso e responda. No lugar onde você vive, existem muitas comunidades? Essas comunidades são iguais ou diferentes umas das outras? É o que eu acabei de responder agora, né? Aqui existe, né, algumas famílias que ainda guardam, ainda preservam alguma cultura, né? Alguma cultura portuguesa, japonesa, árabe, elas ainda se reúnem, essas famílias ainda se reúnem para celebrar alguma festa, né? Alguma festividade, e esse tipo de comida, o tipo de alimento que elas costumam comer são diferentes umas das outras, né? Entre as diversas comunidades que existem em nosso país, há algumas que merecem mais atenção, pois apresentam aspectos culturais peculiares que revelam informações sobre o modo de vida das pessoas que nela vivem. São chamadas as comunidades tradicionais. Essas comunidades tradicionais aqui são os caiçaras, os quebra-cocos. Por que a comunidade tradicional? Porque ali o trabalho é passado de pai para o filho, entendeu? Então, dentro dessa comunidade, as crianças, né, já seguem o rumo dos pais ali, né? Já segue o dia a dia dos pais, e esse trabalho é passado de pai para filho, né? A palavra lá, as palavras do texto, peculiar quer dizer particular, né? Você e sua família fazem parte de algum tipo de comunidade tradicional? Converse com seus colegas sobre isso. Aqui na aula ao vivo dá para trabalhar melhor, né? Que é aquela aula onde as crianças vão falar, olha, aqui na minha família, às vezes nós se reunimos e comemos tal tipo de alimento, né? Que é tradicional de qual comunidade, né?
Nesta unidade, iremos conhecer algumas comunidades tradicionais. Os indígenas vivem, em sua maioria, em áreas rurais, afastados dos grandes centros urbanos. Mas também há grupos indígenas que vivem em áreas urbanas e estudam e trabalham em cidades. Essa imagem aqui foi a primeira estudante indígena que conseguiu se formar em medicina, tá? São poucos, mas alguns vivem em centros urbanos e conseguem, né, estudar, se formar. Os quilombolas, em sua maioria, vivem em áreas rurais e suas atividades de sustento costumam estar relacionadas com a agricultura de pequenas roças, com a extração vegetal e com a criação de pequenos animais. Apesar de grande maioria dos quilombos estar localizada em áreas rurais, existem comunidades quilombolas que em áreas urbanas. Aqui tem a imagem de uma reunião de pessoas de uma comunidade lá no município de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro, né? Essa comunidade aqui foi formada com os africanos, os escravos que fugiam e se refugiavam, né? Então, eles procuravam lugares bem difíceis lá no meio da área rural, lá, para os chefes lá não encontrarem eles, né? Então, os escravos que conseguiam fugir, eles iam e formaram essa comunidade, né? Para abrigar novos escravos, né? Abrigar essas famílias que fugiam da escravidão. Aqui são os ribeirinhos, são aqueles que vivem próximos aos rios. Sua principal atividade é a pesca artesanal. Eles também cultivam pequenas roças e realizam extrativismo vegetal. As comunidades tradicionais do Brasil. Como vimos, as comunidades tradicionais possuem um modo de vida próprio que pode ser observado pela maneira como constrói suas moradias, por seus hábitos alimentares, pelas suas atividades de trabalho e lazer. Vamos conhecer mais sobre algumas comunidades tradicionais. As quilombolas, as comunidades quilombolas são formadas por descendentes de africanos escravizados, trazidos para o Brasil no período colonial. Foi o que eu falei, ela é formada pelos escravos africanos, né? No passado, as áreas ocupadas por essas comunidades abrigavam africanos que lutavam por sua liberdade, resistindo ao processo de escravização. Os locais escolhidos para a formação dos quilombos eram áreas de difícil acesso, afastadas das cidades e fazendas. Entre os maiores quilombos do Brasil está o Quilombo dos Palmares, tá? Que é lá em Alagoas. É o que eu falei, né? Os escravos fugiam e iam para esses locais e um ia ajudando o outro e se formar, né? Formaram essa comunidade justamente para isso, para abrigar esses escravos, as famílias, né? Nesses locais, os africanos podiam exercer em liberdade as atividades que estavam acostumados a realizar em seus lugares de origem e que foram ensinados por seus familiares, preservando suas tradições. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam pela garantia de permanência em suas terras. Também reivindicam infraestrutura como fornecimento de água, tratamento de esgoto, atendimento médico e melhorias no acesso às escolas, né? Aqui tem uma escola, os alunos na sala de aula da escola primária na comunidade Calunga, lá em Goiás. Aqui está a pergunta, quem são as pessoas que compõem as comunidades quilombolas? São os descendentes africanos, tá? Escravizados, tá? Que fugiram da escravidão, tá? Então, vamos colocar lá, são os descendentes africanos que fugiram da escravidão, tá? Então, esses escravos, eles vieram, né, nos navios, vieram aqui para o Brasil para serem escravizados. Os que conseguiam fugir,
dessa escravidão, eles iam para essas comunidades, tá? Que locais eram escolhidos para formar um quilombo durante o período colonial brasileiro? Gente, era uma área de difícil acesso, afastado das cidades e afastadas das fazendas, tá? Então, eles escolhiam um lugar bem afastado da cidade, um lugar de difícil acesso para os fazendeiros não encontrarem eles, tá? Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, pois eles já viviam aqui antes da chegada dos europeus. Mesmo com o processo de colonização, muitos povos indígenas mantiveram seus modos de vida e suas tradições. Até hoje, os indígenas brasileiros lutam para preservar suas terras e sua cultura. No Brasil, existem diversos povos indígenas, cada um vivendo a seu modo em suas comunidades. Apesar disso, existem algumas características que são comuns às comunidades indígenas. Observe a fotografia a seguir. Ela mostra diferentes moradias e nos permite conhecer um pouco mais sobre os modos de vida indígenas. A primeira aqui é uma moradia tradicional indígena lá no Mato Grosso. Aqui tem uma outra, uma moradia tradicional indígena também lá em Roraima, tá? Então, são diferentes tipos de construções ali, né? Como você pode observar, as moradias indígenas são construídas com materiais como palha, barro e madeira. Mas tanto sua construção quanto sua organização pode variar de acordo com cada povo. Por exemplo, algumas moradias são muito grandes, sem divisões internas e abrigam muitas famílias. Já outras são menores, com algumas divisões internas e abrigam poucas famílias. As moradias indígenas mais próximas de áreas urbanas muitas vezes recebem influência da cultura local e, por isso, se parecem um pouco mais com as casas que costumamos encontrar nos bairros de uma cidade. Aqui tem uma atividade bem fácil de resolver, né, gente? Das moradias indígenas apresentadas na fotografia, alguma se parece com a sua moradia? Que você vai escrever se sim ou se não. Não, a minha casa é diferente. Minha casa é construída com outros tipos de materiais, né? E a letra B. Que semelhança e diferença há em sua moradia e as moradias indígenas mostradas nas fotografias? Aqui você vai falar como é a sua moradia, tá? Não, aqui na minha casa só mora eu e os meus pais, né? A minha casa é diferente, a minha casa usa outro tipo de material de construção, tijolos, né? E você vai falar como é aqui a sua moradia e qual é a diferença, né? Da sua moradia e das moradias indígenas mostradas nessas imagens aqui, tá bom? Gente, um beijo. Na próxima aula nós vamos dando continuidade ao conteúdo de geografia, tá bom?